E agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte aí de julgamento, né? O que nós podemos ou não podemos julgar, o que podemos ou não podemos fazer, o que podemos somar nas nossas vidas e o que não é bom tirar das nossas vidas, né? A partir do versículo 3 até o versículo 5, diz assim: embora eu esteja ausente fisicamente, estou presente em espírito, e já julguei quem fez isso, como se estivesse presente. O apóstolo Paulo aqui, ele já julgou esse imoral dentro da igreja, essa pessoa que praticou a imoralidade. Quando vos reunirdes em nome de nosso Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito, junto com o poder de nosso Senhor Jesus, entregai esse homem a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala que já julgou, mas o julgamento do apóstolo Paulo não é um julgamento para condenação de morte. É um julgamento onde examina. Então eu fui atrás de alguns estudos, né? Porque na Bíblia tem várias partes que nós falamos o quê? Examine, né? Julgai a obra, julgai o profeta, julgai. Então eu fui pesquisar. Que termo é esse de julgar? Porque quem pode julgar é somente Deus. Porque hoje tá muito em voga isso, né? Você não pode me julgar, Daniel. Vocês estão me julgando, então vocês vão saber o que é a palavra julgamento, né? E aí eu fui buscar o julgamento, o significado bíblico, né? O porquê que o apóstolo Paulo fala tanto de julgar. Eu julguei essa causa, eu julguei o irmão, eu já julguei. E julgar algo ou alguém, no contexto espiritual, se trata de analisar se este algo ou pessoa está de acordo com a lei de Deus. O tipo de julgamento considerado justo precisa ter como resultado final satisfazer a vontade de Deus, não a nossa. Então, o que nós precisamos entender hoje aqui? Quando o apóstolo Paulo está falando de julgar, julgamento, é o examinar. Então, o apóstolo Paulo, ele também diz o quê? A gente está se reunindo em nome do nosso Senhor Jesus. Então, entregue logo essa vida para Satanás. Por quê? Porque é o corpo. É muito forte isso, né? Isso é muito forte. As pessoas não entram na mente. Como pode isso, né? Porque no versículo 5 ele está sendo claro: entregai esse homem a Satanás para a destruição da carne. Então entrega ele logo aos prazeres da vida. Então, para que ele, daqui a um pouquinho mais à frente, a gente vai falar da parte da fermentação, mas porque assim ele não vai corromper o restante. Entrega ele se entrega logo aos prazeres da vida, mas olha o que ele diz aqui: para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Imagina, mas se eu me entregar hoje aos pecados da vida, eu vou ser salvo no último dia? Eu não sei. Se de repente Jesus voltar antes, a palavra diz que não. Então, aí cabe você com o Senhor. Mas o que nós estamos falando aqui é num contexto dentro da igreja. Porque o que se dá a entender hoje é: eu não posso julgar o meu irmão. Então aí nós vamos lá para Mateus 7, do versículo 1 ao 6, que também nós fomos, né? Sempre há esse contexto e as pessoas perguntam isso, né? É porque nós temos que examinar a Bíblia. Exatamente. Não pegar um versículo isolado. Nós temos que pegar o contexto do que Jesus está falando. Olha aqui, ó. Então, agora nós vamos entrar nesse contexto do Mateus 6, Mateus né? 7, do versículo do 1 ao 6. Porque Mateus o que a gente consegue entender? Quando o orgulho, ele abraça uma pessoa, como o Dani leu aqui no versículo 2, né, ele falando, estão muito arrogantes, orgulhosos. O orgulho, ele abraça uma pessoa, a pessoa já não consegue mais entender o que é o pecado. Por isso que nós falamos que o pecado, ele emburrece a pessoa. Por quê? A pessoa sempre vai dizer o quê? Deus conhece o meu coração, Deus sabe das minhas fraquezas, né? E Deus me usa como eu sou. Ele está me usando. Mas aqui, o apóstolo Paulo, ele está falando o quê? Da tolerância com o pecado. De saber que é aquela pessoa que está ali todos os dias no pecado e não quer mais ajuda. Ela se conformou no pecado. Que tem muita diferença, né? Que tem diferença. É aquela pessoa que já se jogou, que não quer se arrepender e quer viver na prática do pecado. Tem muita diferença. Porque todos vocês que estão aqui, de alguma forma, quer uma ajuda, né? Exatamente. Diferente daquele que não está nem aí, o orgulhoso,
que não precisa de ajuda, que, eu não quero saber, não preciso de ajuda, e Deus sabe de todas as coisas, e vou continuar dentro da igreja. Dentro da igreja. Então, aí o que acontece? A gente começa a pensar o quê? Tá tudo certo, tá tudo bem. Aí nós entramos... É o auto-engano, né? Exatamente. E aí o que acontece? Se nós entramos aqui nesse capítulo 7 de Mateus, ele diz assim, não julgueis para que não sejais julgados. Aí daqui a pouco você pode pensar, mas você acabou de falar que pode julgar. Aí ele continua, porque sereis julgados pelo critério com que julgais, e serei medidos pela medida com que medis. Porque vês o cisco no olho do teu irmão, e não repara na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Aqui, ele está ensinando o que para nós, Jesus? Jesus, ele está me dizendo que eu não posso repreender uma pessoa se eu estou na mesma prática do pecado dela. Ou seja, se eu tenho uma trave aqui, eu não posso pedir para o outro tirar o cisco, se eu tenho uma trave. Mas se eu não tenho essa trave... Entende? Então muitas pessoas só pegam, não julgueis para não ser julgados. E a Bíblia, nós vamos aqui no decorrer falar de quantos versículos tem. É que a gente não conseguiu trazer todos aqui. Porque é muita coisa. Mas tem vários versículos na Bíblia, nós vamos relatar alguns que julgai, e temos que julgar, né? E a palavra vai nos dizer isso aqui, para que nós possamos julgar, até mesmo porque os santos julgarão o mundo. Que está lá em 1 Coríntios, né? Exatamente. E aí ele continua assim, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que eles as pisem e os cães, voltando-se, vos despedacem. Então, o que acontece muitas vezes na igreja? A pessoa está lá no pecado, ela se acomodou nesse pecado, ela está vivendo tranquilamente. Zona de conforto. Na zona de conforto, ela não é repreendida, ela não é confrontada. Aí uma pessoa que chega nova na igreja, ela vê que está tudo acontecendo, ela ainda não conhece a palavra, está tudo certo. O pastor falou que está tudo certo para ele está aqui, então eu também posso. Se ele pode, eu também posso. Entende? Olha o fermento aí que nós vamos falar mais na frente. Olha o fermento. Então acaba acontecendo o quê? Por que a gente tem que examinar? Porque senão chega numa certa situação, se a pessoa está fazendo, então eu também posso fazer. E o interessante aqui, que não sei se você acabou de ler, não deem o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos. Se eu não julgar a pessoa, no julgamento de examinar a pessoa, como eu vou saber quem é cão, quem é porco? Exatamente. Como que eu vou saber? Eu tenho que julgar. Lógico, julgar no sentido que está falando aqui. Examinar. E aí quando nós vamos lá em Mateus 18, no versículo 15, ele diz o quê? Se teu irmão pecar contra ti, vá a sós com ele e repreende-o. Sós com ele e repreende, se te ouvir, ganhaste teu irmão. E aqui ele vai prosseguindo aqui, dizendo que se ele não te ouvir, chama mais um de testemunha. Isso. Se ele não ouvir você a testemunha, leve a igreja. Para que tenha testemunhas, para que seja falado. E se ele não ouvir, o que acontece? Tira do meio do povo. Expulsa. Gente, a palavra de Deus é clara. Tá aqui, Novo Testamento. Chegou, julgou, irmão, vai lá, irmão, você está em pecado, irmão. Irmão, lógico, não sendo hipócrita, não tendo o mesmo pecado. Irmão, você está em pecado. Então não sei o quê. Então, peraí, chama mais dois, o irmão está fazendo isso, isso. Ele não ouviu. Leva ele na igreja, tem um irmão aqui que está fazendo isso. Mesmo assim não escutou? Irmão, por favor, você poderia se retirar? Se retire, irmão. Faça o favor de se retirar da igreja, que nós vamos falar agora, né? Sobre o fermento. Aqui nessa parte, ele diz o quê? Para você tratar como gentil e publicano. Né? Então esse gentil e publicano é aquele que não reconhece a palavra, aquele que eu não trato ele como irmão, né? Não é o meu irmão ali em Cristo Jesus, né? Então ele não faz parte daquela comunhão, não faz parte da igreja.